Não faz muito tempo antes de começar a assistir um anime, comecei a pesquisar antes pra saber o que falam dele por aí. Então ter um ponto de partida e por fim uma opinião sobre ele. E no caso de Rent a Girlfriend, ele foi intitulado como anime cringe ao ser tagueado em um site como tal. Caso não saiba o que é cringe ou tem dúvidas, está relacionado a palavras como constrangimento, mico ou vergonha alheia. E realmente a única forma de saber se isso é verdade ou não é assistindo. Aqui um garoto de 20 anos levou um fora de sua namorada que beijou uma única vez, decidindo apelar para o aplicativo de aluguel de namoradas para conseguir um encontro, e o que deveria ser apenas um serviço acaba abrindo a possibilidade de algo real surgir. Seu nome é Kazuya e posso dizer que ele não é exatamente a melhor pessoa quando o assunto é garotas, com uma sendo não apenas a sua primeira namorada, mas também a sua primeira experiência romântica. Sendo conhecido entre seus amigos como o Virgão, que em outras palavras deve supor que ele é o único em seu grupo que não transou com ninguém até agora. O que também não sei se é verdade para seus amigos, porque vamos ser sinceros, entre eles e Kazuya, eu fico com Kazuya sem precisar pensar muito. Com seu relacionamento terminando e apenas um curto período de tempo não tendo a experiência completa que pretendia, e não vendo isso chegando de forma nenhuma, é normal se sentir carente à procura de atenção. Exatamente quando o aplicativo de aluguel de namoradas ganha sua atenção. Algo que na cultura japonesa parece ser extremamente comum de acontecer. Um serviço pago e um trabalho como qualquer outro. E é como conhecemos Chizuru, a sua namorada de aluguel que contratou pelo período que o serviço durar. E deixa eu dizer que a atuação é bastante convincente. Convincente o suficiente para fazer Kazuya acreditar que algo mais poderia surgir dessa relação. Isso é, pelo menos até chegar em casa e descobrir que ele não é o único, que ela já saiu com outros, ficando extremamente irritado a julgando por fazer isso, a contratando mais uma vez e não suportando toda essa encenação que Chizuru está fazendo, uma vez que nada daquilo era real. E assim que ele pagasse pelo seu serviço, cada um iria pro seu lado. Mas pela primeira vez, Chizuru mostra sua verdadeira personalidade extremamente irritada por toda a cena que Kazuya fez no aquário, mas principalmente por ter recebido apenas uma estrela dele, sendo esse seu trabalho tão válido como qualquer outro. Uma conversa que foi interrompida com uma ligação dizendo que sua avó está internada no hospital, algo que acontece com uma frequência maior do que deveria, tendo que ir imediatamente para lá dizendo muito sobre o tipo de relação que possui com a sua avó. E Chizuru indo junto, até porque o tempo de Kazuya ainda não tinha terminado, sendo apresentada como namorada dele por pura pressão. E tecnicamente, pelo tempo que estavam no hospital, eles ainda eram namorados. Mas não apenas isso, seus amigos, pais e mesmo avós tinham dúvidas se Kazuya um dia iria aparecer com uma namorada para apresentar. E quando aconteceu, a emoção foi tanta que precisavam apresentar ela para todo mundo. Inclusive um grupo de amigas de sua avó no hospital, o que só reforça a quantidade de vezes que isso já aconteceu. Em qualquer outra situação, conhecer um grupo de amigas de sua avó não teria o menor problema. Contudo, a avó de Chizuru também está nesse mesmo hospital, e obviamente que é amiga da avó de Kazuya. Eles tentam se esconder e despistá-los, levando até uma situação que não foi confortável para nenhum dos dois, posso te dizer com certeza. Não tendo muita opção, com suas avós acreditando seus dois netos estarem juntos. E por mais que seja um gesto generoso e ambos querem que suas famílias fiquem felizes, não podem continuar com essa mentira e dizer o quanto antes que terminaram. Se desculpando por a ter colocado nessa situação, mas a garota revela que muitos querem apresentá-la às suas famílias. Uma questão que vem junto com o trabalho, que pelo menos por enquanto ela não pode largar. Nunca mais querendo uma experiência assim, mas deixando aberta a possibilidade de Kazuya, se quiser, a contratar novamente. Algo que provavelmente não irá acontecer, porque realmente quer uma namorada de verdade. E Chizuru não exatamente é de verdade quando está trabalhando, seguindo cada um seu caminho com a expectativa de nunca mais se verem. Com Kazuya tendo ainda claramente sentimentos pela sua ex-namorada, até que sem qualquer aviso ou antecipação, Chizuru aparece em sua frente, vestida completamente diferente do que estava acostumado, mas com certeza é ela. Com ambos frequentando a mesma universidade, mas ninguém realmente sabe o que aconteceu entre os dois, e desde que finjam que não se conhecem, não existe um problema. Isso é, pelo menos até se darem conta que também são vizinhos de apartamento. E aqui eu entendo o estranhamento de como não perceberam isso antes. Não estavam em seu radar, então não tinha como realmente perceberem, mas claramente a situação agora é outra. Principalmente com a avó de Kazuya indo fazer uma visita a ele, querendo obviamente que a sua namorada esteja junto. Uma situação que ele já deveria ter resolvido e contado a verdade para sua avó, só não sabe como sem machucá-la. E o fato de serem vizinhos, que tecnicamente deveria facilitar tudo, apenas acaba complicando, tendo regras no serviço de aluguel de namoradas que Kazuya claramente ignorou, correndo o risco de ser acusado de stalker, mas ainda assim pedindo que o ajude mais uma vez com a sua avó, que mesmo sem saber sobre a realidade percebeu que não estavam mais juntos, por Chizuru não ter aguentado a falta de organização do seu neto, dizendo que ele nunca teve jeito com as garotas, e por anos se questionou se algum dia alguém se interessaria por ele, ficando satisfeita apenas que essa pessoa existiu. O que só piora toda a situação, porque nada disso realmente foi de verdade, foi tudo uma ilusão. Se teve a oportunidade de apresentar alguém foi Mami, alguém que terminou o namoro assim que Kazuya pediu para ela conhecer a sua avó.
Enquanto tudo isso, Chizuru está na varanda do seu apartamento ouvindo tudo e decidindo mais uma vez interpretar sua namorada, dando continuidade a essa relação entre os dois, em que agora, toda quarta-feira, pelo período de 1 hora, deverão visitar sua avó no hospital. E portanto, a avó de Chizuru também, já que estão no mesmo. Mas dessa vez, enquanto voltavam e ainda estavam vendo os personagens de namorado e namorada, encontram com os amigos de Kazuya, sendo a garota apresentada como sua namorada. Sendo arrastada para esse encontro entre amigos, estando entre eles Mami, a ex de Kazuya. O que poderia ser uma situação completamente desagradável se tudo fosse real. Com o garoto na expectativa de causar ciúmes ou pelo menos chamar a atenção de Mami, o que acho que conseguiu com sucesso porque em uma tentativa de quebrar o gelo, Mami de uma forma completamente passiva-agressiva tenta iniciar uma conversa com o Chizuru, mas apenas atinge Kazuya como homem em seu excesso de libido, com Chizuru tomando as dores do até então seu namorado não tendo apoio de Kazuya indo embora, deixando um caminho livre para Mami se aproximar com o arrependimento por ter terminado com ele podendo estar acontecendo. Aproveitando a oportunidade para se declarar a Mami, que não parece levar o que falou muito a sério, já que supostamente bebeu mais do que deveria. Apenas se afundando mais e percebendo o quão patético foi até agora, dando a oportunidade de Mami dizer sua nova namorada ser realmente bastante interessante e obviamente bonita. Contudo, a personalidade também deve ser algo considerado quando pensamos em namoro, e até onde viu, Chizuru não é alguém fácil de lidar. Percebendo o que estava acontecendo, Kazuya encerra imediatamente, seja lá o que aquele momento foi, dizendo estar feliz por ainda estarem conversando mesmo tendo terminado, mas isso não quer dizer que pode falar mal de Chizuru, indo atrás dela, querendo encontrá-la e mais do que qualquer coisa, pedir desculpa. Passado toda essa situação, alguns dias na praia com amigos parece uma boa ideia, principalmente quando chamar Kazuya foi uma ideia de Mami, com a expectativa que Chizuru fosse também, tendo a única intenção de separar os dois, mas infelizmente Chizuru não pode se juntar a eles, porque ela mesma também está indo para a mesma praia com suas amigas, com o encontro sendo inevitável, tendo a sorte de estar vestida de uma forma que nenhum deles conseguiu reconhecê-la, com exceção óbvio de Kazuya. Seja essa uma coincidência, acaso ou por azar, os dois são colocados em mais uma situação em que a saída mais fácil e descomplicada foi mais uma vez Chizuru se passar como sua namorada, com o fim dessa relação entre eles ficando cada vez mais complicada de acontecer, com a garota de repente aparecendo no mercado da praia se reunindo com todos eles enquanto Kazuya tenta lidar com suas próprias questões. Enquanto Mami precisa de ajuda para encontrar sua pulseira que diz que perdeu na água, mas apenas quis montar a oportunidade perfeita para beijar Kazuya pela segunda vez. Ao mesmo tempo que Chizuru está sendo questionada sobre o seu relacionamento, dizendo confiar em Kazuya. O beijo na verdade acaba dando esperanças para Kazuya de algo que possivelmente não existe e não acontecerá, porque Mami parece mais interessada em apenas separá-lo do que realmente existe algum sentimento para um possível relacionamento, nos mostrando momentos dos dois desde o primeiro contato até quando começaram a sair e se beijaram pela primeira vez. O que aconteceu de novo agora, escondida sendo esse um segredo entre eles, que ao invés de ir para aquele lugar de arrependimento que normalmente vai, Kazuya ganhou coragem de fazer algo que não conseguiu fazer com a sua avó, e terminar com Chizuru. A garota obviamente acabou seguindo o que ele propôs ali, mas era inimaginável a reação de seu amigo Kimi partindo pra cima de Kazuya, por tratar Chizuru a garota que escolheu ficar com ele dessa forma. Não tendo acesso a toda a verdade, mas tendo a percepção de que algo aconteceu e está acontecendo entre Mami e Kazuya, com a garota dando corda e esse sendo o motivo do término deles, a indecisão de Kazuya, que até mesmo ele conseguiu perceber, pedindo que Chizuru, mesmo apesar dos pesares, dê uma outra chance a Kazuya, tendo o garoto um lado que não mostra tanto, mas que vale a pena conhecer, dando 2 ingressos para um passeio de barco, então longe de tudo e todos podem conversar. E apesar dessa conversa não existir, essa é a oportunidade perfeita para encerrarem as coisas entre eles, com Chizuru realmente esperando que ele consiga aquilo que tanto quer, com Mami o esperando na piscina do hotel para conversarem. Enquanto isso, Chizuru está passando mal dentro do barco, perdendo suas forças e ultimamente caindo em mar aberto, com Kazuya largando seu celular na hora e pulando para resgatá-la. Finalizando o 4º episódio de sua primeira temporada e, pelo que pude entender, ainda terá a adição de mais 2 garotas na história. Mas Kazuya e Chizuru continuam tendo destaque como protagonistas, então vai ser interessante como isso vai acontecer. Que por mais que tenha começado tudo como uma mentira, não é qualquer um que estaria disposto a passar por tudo isso. Principalmente porque em determinado momento deixou de ser sobre o trabalho como namorada de aluguel e simplesmente estavam gostando da companhia um do outro.